Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal. O orgulhoso VGTA. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro pretende trazer alguém além do Gerson e do Chico da Costa. O Orgulho VGTA foram alguns reforços do Cruzeiro, né? O Cruzeiro gastou, o Cruzeiro trouxe 4 contratações e ainda fechou a manutenção do Fagner, que estava emprestado. Inclusive o Cruzeiro é o time que mais gastou com reforços na atual temporada. Esse número vai ser superado assim que Paquetá, West Ham e Flamengo chegarem a um consenso. Mas nesse momento, com mais de 170 milhões de reais, o Cruzeiro é o primeiro. Eu vou trazer essa atualização no vídeo de amanhã cedo, tá? Então, para lembrar, Neisser Villarreal chegou sem custos, Matheus Cunha chegou sem custos, o Fagner acabou ficando também sem custos. Aí o Chico da Costa custou 5 milhões e meio de reais e o Gerson 27 milhões de euros, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Cuiabano seria uma boa caso o Cruzeiro venda um de seus laterais. O Thales William, legal você me dar essa oportunidade de falar sobre o Kaique, que interessa ao Dortmund, o Kaique que interessa ao Como, e o Cauã Prats, que interessa ao Dortmund. Tá? A proposta já recusada pelo Cruzeiro do Dortmund, pelo Cauã Prats, é de 13 milhões de euros. A proposta do Como, da Itália, já recusada pelo Cruzeiro, pelo Kaique, é de 7 milhões de euros. Aí você deve estar falando, mas então, Nicola, a proposta pelo reserva foi melhor e maior do que a do titular? Sim. E aí tem algo que eu sempre bato na tecla aqui com vocês, que é a idade de cada um. O Cauã Prats tem 17 anos de idade, faz 18 em agosto, tá? Guardem esse número, 17 anos de idade. O Kaique tem 22 anos, vai fazer 23 agora em março, tá? Então, eles estão separados por 5 anos. É muita coisa. É muita coisa. Você compra um cara de 17, você tem 5 anos para usufruir desse cara. Por isso que a primeira proposta do Como pelo titular, o Kaique, foi de 7 milhões de euros, por isso que a mais recente proposta do Dortmund pelo Cauã Prats foi de 13 milhões de euros e o Cruzeiro recusou ambas. Qual seria seu time titular do Cruzeiro com todos os reforços? A pergunta do Jandiel é bem boa. Acho que na zaga eu nem mexeria, embora o Jonathan Jesus esteja pedindo passagem, eu acho que o Vidalba fez uma baita temporada passada, né? Então eu não mexeria, manteria a mesma zaga da temporada passada. No meio-campo eu teria o Romero, o Gerson e o Matheus Pereira. Na frente, Caio Jorge. E aí os pontas, na teoria, Sinisterra e o Arroio. Se esses caras estiverem bem, esses caras seriam os meus atacantes de lado de campo, tá bom? Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira. A preparação para o duelo de quinta-feira, jogo que vai marcar a estreia de Gerson com a camisa celeste. O jogador teve o nome publicado no BID, regularizado, será relacionado pelo técnico Tite. A expectativa até de que a venda de ingresso melhore. O que vai fazer o Tite quanto à formação? Reunião para o clássico de domingo na Arena. E segue aí o interesse de clubes da Europa em laterais do Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, começando com a reunião do Clássico. Nesta quarta, 11 horas da manhã, todos os detalhes serão definidos. Tem muita gente perguntando sobre venda de ingresso. Quando que vai começar, como que a venda será feita, todos os detalhes serão divulgados na reunião desta quarta-feira. O Cruzeiro tendo aquela carga de 2.500 ingressos à disposição. Importante, hein? Procurar o site do Atlético para já fazer a biometria facial. Quem estiver interessado em ir ao jogo, independentemente aí de como vai ser a venda de ingressos, tem que ter o cadastro da biometria facial lá na Arena. Então, importante o torcedor já se antecipar e fazer
este cadastro o mais rápido possível. Até alguns relatos que a turma estava com uma dificuldade, mas com paciência aí vai dando tudo certo. Então, nesta quarta reunião, para acertar todos os detalhes do clássico de domingo, às 18 horas na Arena. Só que antes tem um compromisso diante da equipe do Democrata, quinta-feira, 18h30, uma previsão de público de 30 mil torcedores, isso está registrado em ata. O Cruzeiro informou o último balanço de 10 mil ingressos, só que tem um atrativo. O Gerson vai fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. Resta saber se começando o jogo ou ficando no banco, porque será relacionado pelo técnico Tite. Teve o nome publicado no BID, situação toda regularizada e o Gerson ficando à disposição. É um atrativo aí para o torcedor do Cruzeiro, por mais que eu tenha falado que o Tite ele vai preservar a maioria dos titulares, colocando aí um time bem recheado de reservas, exceção talvez o Cássio, porque goleiro não costuma ficar fora, né, de compromissos, já que ele voltou a atuar. Penso que não será preservado, importante também ter ritmo neste momento. Mas o restante aí, um time recheado de reservas, acho que alguns titulares serão relacionados para uma composição de banco, já que os garotos estão disputando aí a semifinal da Copinha, o duelo diante da equipe do Grêmio. Então, muita expectativa. O Gerson, se ele não iniciar o jogo, acho mais provável que ele fique no banco e faça alguns minutos no decorrer da partida diante da equipe do Democrata. O Cruzeiro tem o compromisso diante da equipe do Democrata no domingo clássico e na outra semana o Botafogo. Aí começa o Campeonato Brasileiro e até por isso, repito, o técnico Tite deve tirar a maioria dos titulares na quinta-feira. A preparação será encerrada nesta quarta, aí vamos ver como vai ficar o time para iniciar em relação à equipe que venceu o Tombense lá no Parque do Sabiá em Uberlândia. Talvez uma mudança ou outra ali, por exemplo, fica a dúvida se o Fagner começa na direita, quem vai formar a dupla de zaga e com essa possibilidade, como eu disse, do Cássio ser escolhido goleiro, mas vamos aguardar. A gente falou de informações importantes. Primeiro, eu quero trazer aqui a renovação de Matheus Pereira. O Cruzeiro prepara aí um material, agora já naquela parte final, né? O departamento de conteúdo do Cruzeiro, a comunicação do Cruzeiro, com o pessoal da One9, que é a agência que cuida aí das coisas do Matheus Pereira. Então, os últimos dias aí foram de gravação, fora da Toca da Raposa 2, tipo que o Cruzeiro fez na renovação do Caio Jorge, tipo um conteúdo que o Cruzeiro fez especial para anunciar o Gerson, e vem aí mais um conteúdo super especial para anunciar essa renovação de contrato do Matheus Pereira até 2028, o contrato que foi firmado entre as partes e o Pereira ficando na Toca da Raposa 2. Então, muita expectativa, quem sabe aí nesta quarta-feira já tendo este anúncio, é só finalizar todo este material, mas a informação é que foi uma produção muito especial, como merece o nosso camisa 10, o Matheus Pereira, que não quis abrir conversa com nenhum outro clube e sempre esteve focado na renovação de contrato aqui com o Cruzeiro, e foi isso que aconteceu. Sobre o mercado, não é segredo para ninguém o que vem rolando aí sobre negociação. 2 clubes da Europa bastante interessados em Cauã Prats e em Kaique. Até agora, nenhum alcançou um valor que o Cruzeiro considera ideal. Também não tenho conhecimento sobre valores. O Cruzeiro pensa isso sobre o Cauã. O Cruzeiro pensa isso sobre o Kaique. O clube vem conversando e as partes aí em reuniões seguidas. O que eu estou imaginando é que essa história aí dos dois, ela vai se arrastar até o dia 2 de fevereiro, quando encerra a janela na Alemanha, no caso do Cauã Prats com o Borussia Dortmund, e na Itália, no caso do Kaique com o Como. Se algum clube chegar no que o Cruzeiro pensa, a negociação pode avançar. As duas ao mesmo tempo,
aí os valores teriam que ser bem altos em termos aí do que o Cruzeiro pensa para cada um. Porque o clube sabe que se vende os dois atletas, por mais que o Cauã Prates, ele independentemente de ser vendido ou não, ele fica no Cruzeiro até agosto pelo menos. Então, porque ele ainda não tem os 18 anos. Mas, por exemplo, se você negocia o Kaique, o Cruzeiro precisa ir ao mercado. O Kaique hoje é o titular da posição. E para isso, a diretoria teria que receber aí valores consideráveis para efetuar essas duas vendas. Eu acho pouco provável, vi muita gente até falando, será que vende os dois? Os dois eu acho pouco provável. Dependendo aí do que um clube chegar e agradar o Cruzeiro, talvez o Cruzeiro faça uma venda ainda nesta janela. Agora, não tem nada de martelo batido, tem muita conversa e que já vem se arrastando há muito tempo. Mesmo se vender, o Cruzeiro hoje tem como objetivo manter percentual. Se vai conseguir isso ou não, aí já é outra história, mas apenas para trazer a informação, nem quanto a Kaique, nem quanto a Cauã, não existe martelo batido neste momento sobre saída de algum dos atletas. Tá falado, pessoal? Boa noite para você, Cirilo. Boa noite, Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Falava mais cedo no Rádio Esportes que a Itatiaia... Eu me lembro, sabe o que acontece, Cirilo? Eu ia pro Sagradinho ali na Catalão, e aí eu pegava o busão ali cedo, né? Aí o que eu tava fazendo cedo? Ouvindo o Giovan Costa. Depois qual que era o programa? Tiro de Meta. Aí eu ia pra escola, era minha vida. E assim aprendi com a dona Alzeni, mamãe que tá lá no céu. Tenho 9 anos e 1 mês, né, de Itatiaia. Bora falar então do Cruzeirão, que é também sempre assunto na nossa Itatiaia. O Cruzeiro que hoje treinou cedo e a equipe do técnico Tite amanhã faz uma atividade à tarde e aí começa a concentração para esse duelo contra o Democrata de Valadares. O Cruzeiro que vai buscar mais uma vitória no campeonato, foi bem contra o Uberlândia, mostrou as cartas que tem, né? Time base do ano passado, já com alguma introdução do Tite, da comissão técnica do Tite, mas a base do trabalho executado pelo técnico Leonardo Jardim na temporada passada e com certeza com algumas caras novas nesta expectativa. Uma delas é o Gerson, é uma palavra curta e objetiva do Coringa do Cruzeiro, chamando o torcedor para essa partida na quinta-feira, às 18h30. Vamos acompanhar. Fala, Nação Azul. Já estou no bid, já posso estrear. Conto com vocês quinta-feira lá no Mineirão. Tamo junto, abraço, tchau. Tamo junto, Gerson. Tchau. Um abraço pra você também. Bidou, né? Como diz agora. O Gerson no bid traz aquela pergunta, Cirilo, Panzi e todo mundo. Ele entra de titular? Eu acredito que não, né? E se ele entrasse de titular, qual seria o jogador que deixaria a equipe para ele fazer essa função no meio-campo do Cruzeiro? É realmente a pergunta de R$1 milhão aí do Tite, o que ele vai fazer em relação ao time, mas com certeza uma atração, daqui a pouco eu vou falar da outra, mas uma atração que chama a torcida mesmo para quinta-feira. Se o Gerson gravou chamando pro jogo, é porque ele vai pro jogo. Ou titular ou banco. Relacionado ele estará. Relacionado ele vai. Né? Esse é um fato. Resta saber qual equipe, qual a estratégia do Tite, né? Para uma sequência que é pesada, né? Lembrando que o Cruzeiro estreou os profissionais Edu Panzi no fim de semana. Os profissionais não, né? Os titulares no fim de semana. Tem agora o clássico depois desse jogo de quinta-feira, clássico domingo. E aí na quinta-feira da semana que vem, Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Quero a opinião do Panzi, mas primeiro quero te convidar a participar com a gente do sorteio do kit churrasco da Saudali, hein? Tá valendo pra você, excepcionalmente nesta terça, tem Saudali pra você na turma do Bate-Bola. Então você vai participar a partir de agora pelo WhatsApp, código de área 31 99651 9657. Vai mandar seu nome completo, vai falar que quer concorrer ao kit churrasco da Saudali Alimentos, mande a mensagem pelo WhatsApp 996519657, mensagem de texto, e daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você, o Felizardo ou a Felizarda, no intervalo interativo no YouTube, beleza? 996519657, tudo que é bom da Saudali, sorteio do kit churrasco da Saudali para você, normalmente às sextas, mas excepcionalmente esta terça para você também. Panzi,
que você espera de estratégia para esta quinta-feira e o que você espera do aproveitamento de Gerson nesta quinta e no fim de semana, Edu? Ô Cirilo, eu não espero a repetição do time da última rodada, da goleada contra o Uberlândia. Pode ser que aconteça uma mescla das equipes das 2 primeiras rodadas com a equipe que goleou o Uberlândia. Pode ser que o Tite repita o time do início do campeonato estadual. Por que eu estou acreditando nisso? Porque o Cruzeiro está em pré-temporada, né? Você não precisa esticar a corda, principalmente depois de 2 vitórias em sequência, um bom número de saldo de gols, liderança do grupo. O Cruzeiro está bem estabilizado nessas 3 rodadas iniciais, apesar da derrota na estreia. Então não tem por que o Tite esticar a corda com os principais atletas, tendo pela frente no final de semana um clássico. Então ele pode dar uma mesclada, levar para o banco ou iniciar o jogo com alguns dos jogadores principais, mas dar um descanso e o Gerson entrar. Aí fica a dúvida, se começa jogando, se termina o jogo, aí vai muito da condição física do atleta, do que o Tite pensa e planejou para o jogo. A dúvida que eu não tenho, aliás, a certeza que eu tenho é que o planejamento vai ter sequência, independentemente dos resultados, do desempenho, e os 2 últimos resultados foram muito bons, e o último desempenho foi excelente, acima do esperado, como o próprio Tite disse na entrevista coletiva. Não espero a força máxima do Cruzeiro, mas imagino que o Gerson ou comece ou termine a partida, não acreditando também nos 90 minutos dele. É isso, Edu. Vamos ver, né? Qual será a estratégia do Cruzeiro para esta quinta-feira, o Pansieri. Lembrando, né? Reforcei essa sequência pesada. A partir de agora não tem historinha, não tem descanso. Vai ter que ter uma administração especial, porque o espaço entre os jogos é muito pequeno a partir de agora, Pansieri. Muito, muito pequeno. E aí, Cirilo, essa abordagem do Panzi sobre equipe para quinta-feira é o caminho. Amanhã tem o treino final e aí tudo vai ser definido, né, pela comissão técnica, lista de relacionados, o que vai ser do time. Mas não tem porquê fazer a repetição de time, né? Pelo menos é o que pensa a comissão técnica do Tite por essa questão, né? De dar oportunidade, de rodar o elenco, de saber que é pré-temporada ainda, de saber que pode ter aí campo pesado de Toca da Raposa e trabalho aí com chuva. Tudo isso pesa, né? É bem comum em pré-temporada. No ano passado tinha um frio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chove muito, né? Então tudo isso é levado em consideração. O Cruzeiro não quer perder atletas. Vamos colocar, por exemplo, o Vidalba ainda entregue lá aos trabalhos da pré-temporada, o Sinisterra também nos trabalhos da pré-temporada, o Neiser Villarreal foi a boa notícia e até era o assunto que colocaria agora pra gente debater, porque o jogador vem fazendo também trabalhos e evoluindo, né? Vem evoluindo nesses trabalhos na Toca da Raposa, hoje fazendo um trabalho também com o grupo, um trabalho esse que vai dando mais confiança para o atleta, vai dando mais capacidade para o jogador atuar, e aí pode ser que ele também seja relacionado para esse confronto que nós falávamos, né? É uma possibilidade. Ontem treinou parcialmente, hoje treinou com o grupo, tem o trabalho de amanhã e aí pode ser que ele esteja também entre aqueles atletas que vão compor a lista de relacionados, que vão ficar na Toca da Raposa para esse confronto contra o Democrata de Valadares, para esse duelo aí dentro de casa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.